A graça e a paz a todos, que Deus abençoe a tua vida. Mais uma aula, estamos no estudo do Apocalipse, consolação e esperança, na aula 9. Agora, no capítulo 4, vamos falar da visão do trono de Deus que João teve. Então, nessa aula estaremos falando do capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Depois dessas coisas, os 3 primeiros capítulos, depois dessas coisas, qual que é? Depois do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que é onde o Senhor primeiro se apresenta, depois ele fala as 7 igrejas, envia a sua carta às 7 igrejas. Então os 3 primeiros capítulos do Apocalipse tratam da igreja do Senhor Jesus e da sua mensagem direta a ela por intermédio das 7 cartas. A primeira visão do apóstolo João foi de Cristo glorificado no meio da igreja, andando no meio da igreja, protegendo a igreja, exortando a igreja, trazendo uma palavra de arrependimento para a igreja e mostrando à igreja que ele é a solução. Conhece a igreja intimamente e profundamente. Conhece as virtudes e fraquezas da igreja. As 7 cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas do Apocalipse revelam a condição espiritual de diferentes tipos de cristãos em todos os tempos. Das 7 igrejas, 5 ele manda se arrepender, mudar o comportamento, obedecer a sua palavra. Ele fala para a igreja e não para o mundo. O Apocalipse é para a igreja do Senhor Jesus e não para quem está fora da igreja, mas diretamente para os cristãos, diretamente para quem serve a ele. Mas a partir do 4º capítulo, a igreja não é mais mencionada nem vista na terra. E as revelações dos acontecimentos finais mudam de posição, pois João passa a ter a visão a partir do céu. Dessa forma, ele recebeu a ordem de escrever as 7 igrejas da Ásia, mas agora, conduzido pelo Espírito de Deus, ele vê uma porta aberta no céu. Isso mostra o maravilhoso resultado daquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz. A redenção de todo aquele que crê. A pessoa mais pecadora deste mundo pode passar por essa porta. Basta apenas aceitar o convite oferecido pelo Salvador, como escrito em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. A voz como de trombeta que chamou João era do próprio Senhor Jesus. João tem a visão de uma porta no céu e é convidado a subir e entrar por essa porta. Ali dentro lhe será mostrado acontecimentos futuros. Chama a atenção o fato de haver uma porta aberta no céu. Indica que há um caminho específico para entrar no céu. O céu não é um lugar de livre acesso para quem quiser. Há apenas uma porta de acesso. Como disse o Senhor Jesus, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá,
e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é essa porta e não há salvação fora dele. Essa é a mensagem central da Bíblia, que não há salvação fora do Senhor Jesus. E no Apocalipse entendemos que os finais dos tempos será marcado por um grande esforço do mal para enganar as pessoas com respeito à salvação. Veremos o aumento de falsas doutrinas nas igrejas, de religiões que tiram o foco do Senhor Jesus como único Salvador, movimentos ateístas dos que não creem em Deus, movimentos politeístas dos que creem em vários deuses, espiritualistas, aqueles que atribuem espiritualidade a tudo, à natureza, ao céu, à árvore, tudo para eles é Deus. E eventualmente o próprio anticristo. O espírito dos finais dos tempos é o espírito enganador. Vai enganar muitas pessoas e até os escolhidos, como escrito em Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. O anticristo vai ser um enganador, um falso profeta, um falso Cristo. Fará sinais e prodígios para enganarem as pessoas. Fará coisas que ninguém nunca viu. Trará principalmente a paz que muitos desejam. Sobre o anticristo falaremos mais para frente, no decorrer desse curso. Hoje não se pode falar que a pessoa não é salva. É politicamente errado falar que só tem a salvação através do Senhor Jesus. Isso pode mostrar que a nossa religião é maior que a outra. O diabo está ensinando hoje que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Deus está em todo lugar. O importante é ser politicamente correto. Falar que tem Deus no coração, que tem fé. Mas lembram das cartas às 7 igrejas? Muitas das pessoas faziam as mesmas coisas de hoje. E o Senhor Jesus repreendeu 5 das 7 igrejas por causa do politicamente correto. Por aceitarem o mundo na igreja, de fazer conforme o mundo, as ideologias do mundo. Só existe uma porta, que é o Senhor Jesus. Só um caminho, que é o Senhor Jesus. Nós somos santos, que quer dizer separados do mundo. Porque Deus é santo, como escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E Levítico, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Não aceite o mundo na sua vida. Continuando, versículo 2 de Apocalipse 4. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E logo fui arrebatado no Espírito. João foi levado em espírito até a grande sala do trono de Deus, e recorreu às comparações para tentar descrever algo celestial para os seus leitores terrenos. Quer dizer, muitas das coisas que nós vamos ler aqui no Apocalipse, ele descreve, ele tenta comparar aquilo que tem no céu, que ele está vendo no céu, com o que está aqui na terra. Ele põe muito semelhantemente, semelhante, como aqui a gente vai ver aqui no capítulo 4, que havia 4 animais, que tinham cada um deles 6 asas, que eram semelhantes a um leão, semelhante a um bezerro, rosto como de homem. Então tudo ele colocava um exemplo. Ele tentava representar algo que ele via no céu com o que tinha na terra.
né? Como ele disse, aquele que está sentado no trono, na aparência semelhante à pedra de jaspe. Então tudo isso, o João, ele faz comparações, né? Faz comparações. E logo foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Isso mostra que João foi levado ao céu, a exemplo do que acontecerá com a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Quer dizer, só que João foi arrebatado no espírito. O corpo na terra, mas em espírito ele foi levado para o céu. O que vai acontecer com a igreja é que num piscar de olhos seremos transformados, teremos nossos corpos transformados deste corpo carnal para um corpo celestial glorificado, e aí depois seremos arrebatados. O arrebatamento não vai acontecer num piscar de olho. O que vai acontecer num piscar de olho, como diz a Bíblia, não é o arrebatamento, é a transformação do nosso corpo carnal corruptível para um corpo glorificado, incorruptível, da mesma forma que aconteceu com o Senhor Jesus. A diferença é que o arrebatamento da igreja será corporal, né? Como eu disse, o nosso corpo seremos arrebatados. João não. Embora João estivesse fisicamente no mesmo lugar, os seus pensamentos foram totalmente tomados pelo Espírito Santo e transportados para o céu, o lugar de habitação do Altíssimo, de onde ele exerce toda a autoridade sobre o universo. Diante dessa gloriosa visão, João tem a sua atenção voltada para o trono e para aquele que está assentado. Capítulo 4, versículo 3 diz: E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Comparação, né, do arco que estava atrás do trono, ao redor do trono, né, semelhante à esmeralda. Aquele que estava sentado no trono era semelhante a jaspe e sardônica, são pedras. A primeira coisa que João viu foi um trono no céu e alguém assentado nele. Este é o trono de Deus. A palavra trono aparece 46 vezes no Apocalipse, mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. As constantes referências ao trono de Deus neste livro profético reforçam o lembrete a todos os cristãos. Deus é a autoridade suprema que governa o universo. Dali ele conduz a humanidade para um final feliz, para todos que creem nele e aceitam seu plano de salvação. Nada passa despercebido diante dele. Ninguém está acima dele. Por isso, podemos descansar nessa promessa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo na hora das tribulações, mesmo na hora dos problemas. Temos que crer no Senhor, temos que crer, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando tudo parece estar dando errado, tudo errado, creia que no final dará tudo certo. Não podendo descrever a aparência de Deus, João o compara à pedra jaspe e sardônica. A pedra jaspe, que é cristalina, brilhante e preciosíssima, como em Apocalipse 21, versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente.
representa a glória e a santidade do nosso Senhor. Já a sardônica, que é vermelha como sangue, também conhecida como rubi, simboliza o sacrifício na cruz para nos redimir. Além disso, em Êxodo capítulo 28, versículo 15 e 21, vemos que no peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras preciosas arrumadas em 4 fileiras. E dentre elas estavam a de sardônico e a de jaspe. Cada pedra representava uma tribo de Israel e levava o nome daquela tribo na pedra. A primeira pedra no peitoral do sumo sacerdote era de sardônico e levava o nome de Ruben, o primogênito de Israel. Por isso, a pedra sardônica representa o Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação, e a sua cor vermelha, o derramamento do seu sangue no Calvário pela humanidade. A pedra de jaspe, clara e transparente, era a última pedra do peitoral, e nela estava gravado o nome de Benjamim, a última das tribos de Israel. Assim, ambas simbolizam a pessoa do Senhor Jesus, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Deus quer que você o reconheça como o primeiro e o último na sua vida. Ele tem que ser o primeiro da sua vida. Jesus não é só o primeiro da minha vida, como também é o meu fim. Ele é o meu objetivo, o meu destino. A única coisa que temos que querer dessa vida é chegar no objetivo, que é o trono de Deus. É chegar no céu e ter essa visão que João teve. Logo concluímos que quem está sentado no trono é o próprio Senhor Jesus. Aqui e também em outras partes do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 5, versículo 13, você pode ler aí na sua casa, o Pai e o Filho aparecem como equivalentes. Isso testifica da divindade do Senhor Jesus, que é um e o mesmo com o Pai. A partir daqui, porém, o Pai começa a identificar uma função toda especial do seu Filho, na execução do juízo e na salvação da humanidade. O arco celeste que estava ao redor do trono, luminoso, esverdeado como esmeralda, nos remete ao arco colorido que Deus colocou no céu, logo após o dilúvio. Muitos falam arco-íris, mas o íris é o nome de uma deusa pagã. Então não chama de arco-íris, chama de arco celeste. O arco colorido que você vê depois da chuva, ali simboliza a aliança de Deus com os homens, que o mundo nunca mais acabaria em águas. Então não é arco-íris, é o arco celeste. Que íris significa o nome de uma deusa pagã. Então ele representa, Deus colocou no céu logo após o dilúvio. Simboliza a aliança que fez com o homem. Gênesis capítulo 9, versículo 15 e 17. De poupá-lo ainda que quer que por um tempo e dar-lhe a chance de obter misericórdia e salvação antes do juízo final. Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem do seu pecado, dos seus pecados, e tornar para Ele, como Malaquias capítulo 3, versículo 7. Malaquias 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus quer que você torne para Ele, antes do dia do juízo final, da grande tribulação. Deus não quer que você passe pela grande tribulação. Deus quer que você se arrependa, mude a sua natureza, o seu comportamento, volte para o Senhor e Ele voltará para você. Lembra, ler o Apocalipse é pensar em esperança.
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que visão grandiosa João teve do trono de Deus. Eu vou colocar aqui a imagem que eu achei na internet de uma pessoa que desenhou o trono de Deus. É uma simbologia, porque ninguém sabe como é verdadeiramente, né? Como João descreveu, semelhante. Então uma pessoa desenhou. Eu vou colocar no nosso curso para você estar baixando e estar vendo esse desenho, tá bom? Então o Apocalipse nos leva a ter mais intimidade com Deus. Que neste curso você possa voltar para o Senhor, ter intimidade com o Senhor e se preparar para o arrebatamento, para que você não venha ficar na grande tribulação. Que Deus abençoe a tua vida. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida, no nome do Senhor Jesus.